Olá pessoal, meu nome é Rose e aqui no canal eu compartilho as minhas experiências no meu caminho pela expansão da consciência, autoconhecimento. Então, se você chegou nesse vídeo porque você está nesse caminhar do autoconhecimento, expansão da consciência, se você quer saber sobre espiritualidade, se você quer saber sobre constelação sistêmica, tudo bem. Esse vídeo aqui é para você também. Mas se você não quer saber de nada disso, eu já te aviso que nem adianta você ficar no vídeo, tá bom? O tempo é algo muito precioso, não é mesmo? Então, eu compartilho aqui as minhas experiências. E o que acontece, né? Eu passei por momentos muito desafiadores na minha vida e ressignifiquei muita coisa, transformei muita coisa e sigo transformando. E as mudanças foram tão profundas que eu decidi compartilhar o que eu aprendo e aplico na minha vida. Eu sou o meu próprio case, tá bem? E todos nós, eu penso, né, no meu sentir, todos nós temos algo a compartilhar. Às vezes guardamos para nós algo que poderia auxiliar uma pessoa no caminho dela, neste mundo, na experiência dela aqui no planeta Terra. E não importa quantas pessoas a gente alcance. Se alcançarmos uma pessoa, significa que a nossa luz está iluminando o caminho de outra pessoa, está sendo uma vela, uma lamparina, que seja, na vida de outra pessoa. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de quem precisa da mensagem. Feita essa introdução, vamos ao vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar aqui o máximo que eu puder a respeito da minha experiência no que diz respeito à lealdade invisível. Eu fiz um vídeo, gente, falando sobre sua falta de permissão te impede de ter sucesso. Salvo engano, esse era o nome do vídeo. E tem bastante visualização nesse vídeo, que é muito legal, comentários, enfim. É só gente maravilhosa que está no mesmo caminhar, na mesma jornada que eu, né? E essa troca de experiência, de informação, esse compartilhar é muito maravilhoso. Porque às vezes parece que a gente está sozinho, sozinha na jornada, né? Às vezes eu me pergunto, será que eu estou ficando maluca? E aí a gente vê que não, né? Que é só as pessoas com quem a gente convive não tá na mesma vibe, né? Não é o tempo delas ainda. E aí a gente começa a falar, colocar vídeo no YouTube e ver que tem muita gente no mesmo processo que a gente. Então, pessoal, eu vou responder aqui em forma de vídeo, claro, uma querida irmãzinha, né, um ser de luz que deixou um comentário, uma das muitas pessoas que comentaram esse vídeo que eu acabei de falar. Essa irmãzinha deixou um comentário. Eu falo irmãzinha, gente, irmãozinho, porque todos nós somos filhos do Criador, né? E todos nós somos centelhas divinas. Não sou religiosa, não. Eu sou extremamente espiritualizada. Então, eu me refiro assim aos meus semelhantes, né? Então, ela deixou um comentário no vídeo. Depois eu vou até deixar o link do vídeo aqui nesse vídeo e vou deixar o link desse vídeo lá no outro vídeo que talvez auxilie alguém. Ela deixou um comentário no vídeo dizendo que ela está passando por essa dificuldade também de lealdade invisível, né? De que no vídeo eu explicava que a gente, por lealdade invisível aos membros do nosso sistema familiar, a gente acaba se auto-sabotando. A gente se auto-sabota nas relações amorosas, nas relações profissionais, e a gente não alcança o sucesso, a gente não tem prosperidade em todas as áreas da vida, em especial não tem prosperidade financeira, e vive toda a vida se ferrando, né? Utilizando essa palavra não muito legal, mas assim, sempre uma vida de muita luta, né? E tudo que a gente conquista é de muita luta. Então, nesse vídeo eu expliquei que isso acontece por conta da nossa lealdade invisível ao nosso sistema familiar. Eu não disse que tudo é referente à lealdade invisível. E também não falei que o que acontece na vida de todas as pessoas
é lealdade visível. Cada um tem que analisar o que se passa na sua vida, né? O vídeo foi mais compartilhando a minha experiência, meu aprendizado, a minha experiência. E aqui do mesmo modo, novamente, eu vou compartilhar minha experiência e meu aprendizado. Então, ela disse que está tentando sair desse loop de se auto-sabotar, pelo que eu entendi, né? Dessa lealdade visível ao sistema familiar, ou seja, ela quer se desemaranhar, ela quer seguir o próprio destino, mas ela não consegue, ela não sabe mais o que fazer. E uma coisa que me chamou a atenção no vídeo, de todas as coisas que ela escreveu, foi que, no comentário, né, foi que ela não sabe mais o que fazer e que ela já constelou algumas vezes e não teve resultado nessa área, né, que acaba sempre vivendo as mesmas repetições. E quando a gente repete as coisas na nossa vida, é claro, com certeza estamos vivendo emaranhados com algum membro do nosso sistema familiar, estamos seguindo uma lealdade invisível ou estamos tendo problemas com pai e com mãe. Então, o que eu vou fazer aqui? Tem quase 6 minutos de vídeo que eu estou controlando aqui. Eu já adianto que talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu vou precisar dos minutos para explicar a minha experiência nesse sentido. E para quem vai assistir e está querendo aprender, está comprometido com a mudança, vai ficar até o final do vídeo. E outra dica você pode adiantar o vídeo, você pode acelerar o vídeo, você pode acelerar o vídeo, porque por mais que eu tente falar rápido, é o meu jeito de falar, eu não consigo falar muito rápido, porque senão sai tudo errado, não explica nada direito, né? Então, gente, o que acontece? Eu também passei por essa experiência de fazer técnicas, fazer cursos para reprogramação mental e não funcionar. Eu não conseguia sair do lugar, eu não via resultados e isso me frustrava muito, me deixava muito mais triste. Eu via as pessoas tendo resultado e eu não. E aí que eu comecei a me perguntar o que está acontecendo com a minha vida, porque a gente tem que aprender a fazer perguntas. A primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente está nessa jornada da expansão da consciência, do autoconhecimento e quer mudar a vida, é aprender a fazer perguntas e parar de reclamar. Então, não reclama, pergunta. O que está certo aqui, universo, que eu não estou enxergando? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como eu resolvo essa situação? O que eu ainda não fiz, mas que se eu fizer, resolve essa minha situação? Entendem? São exemplos de perguntas que nós precisamos nos fazer quando estamos diante de uma situação desafiadora, ok? Volto a dizer, tudo isso que eu estou compartilhando aqui, eu apliquei e aplico na minha vida. Então, somente a constelação sistêmica vai resolver o problema? Não, não vai. A constelação sistêmica não é uma pílula mágica, uma bala de prata que vai resolver todos os problemas que você tem na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Vou falar por mim, porque a minha vida era um emaranhado total com todos os membros do meu sistema familiar praticamente. Eu tinha uma lealdade invisível muito forte para com os meus antepassados, para com os meus pais. Era demais, era forte demais. Eu me impedia realmente de avançar. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, eu tenho 4 diplomas, 4 certificados na área do Direito, agora eu sou consteladora sistêmica, certificada, estou concluindo uma pós-graduação em Constelação Sistêmica Integrada, mas agora eu sigo o meu próprio destino. Eu sigo o meu caminho, estou aqui falando com você, estou gravando um vídeo, coisa que jamais eu faria na minha vida. Por que eu não faria? Porque eu me impedia de avançar. Eu me impedia de publicar meu trabalho, de divulgar meu trabalho, por vergonha, por medo de ser julgada, por medo das críticas, dos julgamentos, ou seja, para não avançar. Eu não podia ir muito além dos membros do meu sistema familiar. Eu já tinha avançado muito, os meus antepassados nem estudaram. Então eu já tinha avançado demais. Então inconscientemente eu estava me auto-sabotando por uma lealdade invisível aos membros do meu sistema familiar. Eu tinha muito conhecimento, eu sabia o que eu estava fazendo, era uma pessoa inteligente, eu sempre fui, eu sou inteligente. Só que eu me fechava. Eu não colocava a minha cara para divulgar o meu trabalho, por exemplo, para falar as coisas nas quais eu acredito, para seguir aquilo que o meu coração quer, que a minha alma quer, por medo de julgamento, por medo de crítica, lealdade visível ao meu sistema familiar, para eu não avançar. E dependência emocional também. Então, eu vou listar aqui
as coisas que eu fiz depois que eu vi que a minha vida não estava andando, tá bom? Então, número 1, não pense você que você vai fazer uma constelação sistêmica e você vai resolver todas as tretas que você tem na sua vida. Gente, eu tô falando bem de boa, bem relaxada, eu tô sendo eu mesmo, como eu sou em todos os meus vídeos, tá bom? Então não pense você que você vai lá fazer uma sessão de constelação sistêmica e você não precisa fazer mais nada. Lê do engano, tá bom? E é possível que a gente faça mais de uma sessão de constelação sistêmica, sim, porque quando a gente faz uma constelação, a gente abre uma constelação sistêmica, a gente vai com uma demanda, com uma situação que está nos causando sofrimento. A constelação sistêmica, o sistema familiar, nos mostra aquilo que a gente precisa saber, ou aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, tá bom? É aquilo que a gente precisa, porque a constelação sistêmica, ela é uma forma de autoconhecimento. É uma técnica, não vou dizer que é uma técnica terapêutica, porque não é uma terapia, não é uma psicoterapia, é algo que não tem nem como explicar, tá? A constelação sistêmica, ela é algo multidimensional, ela é transgeracional, e o que a gente trabalha dentro do campo sistêmico são as energias, as memórias do nosso sistema familiar. Por isso que ela traz pra gente, o campo sistêmico traz aquilo que a gente precisa saber. O sistema familiar traz aquilo que a gente precisa para nossa cura, tá bom? Não é aquilo que a gente quer. Então, a gente vai com uma demanda. Só que, gente, a gente vive no planeta Terra. Nós estamos cheios de matéria escura. Estamos aí por íons de tempo arrastando problemas, arrastando treta na nossa experiência, né? Temporariamente humana, em todas as experiências. Então, a gente não vai conseguir em uma sessão resolver tudo. Mesmo que a gente está vivendo nessa experiência agora, nesse momento aqui na Terra. Por isso que muita gente faz 1, 2, 3, 4 sessões de constelação sistêmica, às vezes mais. Por quê? Porque está querendo olhar para uma situação específica, para outra situação específica, tá bem? Então isso é normal de acontecer, de a gente ter que fazer mais de uma sessão a depender da vida da pessoa, tá bom? Outra coisa, nós temos que fazer a nossa parte. A constelação sistêmica nos mostra o que está acontecendo, onde está o emaranhamento, a raiz do problema, nos mostra caminhos de solução dentro das ordens do amor, como eu gosto de dizer. E eu preciso interiorizar a constelação sistêmica, porque a constelação sistêmica é uma filosofia de vida. Não basta eu ir fazer uma constelação sistêmica e não interiorizar aquilo que o campo me mostrou. E não ressignificar e não trabalhar no meu processo de cura, porque é um processo de transformação, entende? Então, existe um comprometimento da minha parte. Eu costumo dizer para os meus clientes que 50% é a constelação sistêmica, 50% é da pessoa que está sendo constelada. Só busca por uma constelação quem está comprometido com a mudança interna, quem está comprometido com o autoconhecimento. Quem não está comprometido com isso, não vai ter muito êxito. Por quê? Porque vai voltar a se emaranhar. Porque dentro da constelação sistêmica, no momento da constelação, a gente desemaranha, desata os nós, né? Essas lealdades invisíveis e tudo mais. Mas se a pessoa não está comprometida, ela sai da sessão de constelação sistêmica e depois está emaranhada de novo. Por quê? Porque ela não entendeu a constelação, ela não interiorizou, ela não entendeu as ordens do amor, como funcionam, e se emaranha novamente. Ok? Então, eu falo isso porque eu tenho lugar de fala, tá? Eu não sou só consteladora sistêmica, eu me tornei uma consteladora sistêmica depois que eu tive que resolver, ressignificar, curar a minha própria vida. Eu tive que entender o que estava acontecendo comigo. Então, para mim, a filosofia sistêmica, o conhecimento sistêmico fez tanta diferença, mudou tanta coisa, que eu decidi me tornar uma consteladora. E mais do que isso, eu decidi colocar minha cara nos vídeos e falar mesmo. Tá bom? Por quê? Porque eu vivi isso e eu vivo isso. Eu interiorizei, eu introjetei essa filosofia na minha vida. Tá certo? Então, é isso, primeira coisa. E outra coisa, às vezes a pessoa, ela vai olhar para a situação financeira dela. Quem é que não está com questões relacionadas ao campo financeiro na vida, né? A gente vive no mundo material, a gente precisa do dinheiro para ser feliz, para ter mais liberdade.
O dinheiro é uma energia, uma moeda de troca. E aqui a gente precisa da grana, né? Então, o número de pessoas que têm problemas financeiros é gigantesco. Então, geralmente a pessoa busca pela constelação porque ela está com problema financeiro. Aí, a constelação sistêmica mostra que tem uma lealdade invisível ao sistema familiar, que por isso que não está avançando. Às vezes, não é sempre isso, gente. Então, depende de cada sistema familiar, depende de cada pessoa que está sendo constelada. Cada sistema familiar é único, cada pessoa é única. Tá bem? Então, número 1, né? Vou começar a listar agora para não ficar confuso, para vocês entenderem a sequência. Número 1. Se você está com um problema na sua vida, que você não está conseguindo avançar, não está tendo sucesso profissional e por isso você não tem sucesso financeiro, você se auto-sabota nas relações amorosas, enfim, a sua vida está uma treta só, e você identifica que isso, até pelo vídeo que eu coloquei anteriormente, pode ser uma lealdade invisível aos membros do seu sistema familiar, ou seja, você percebe que você está repetindo um padrão do seu sistema familiar, porque todos os membros foram infelizes no amor, você também está sendo infeliz no amor. Porque todos eles não tiveram sucesso financeiro, você também não consegue avançar financeiramente. Então, possivelmente, note bem, possivelmente você esteja seguindo por uma lealdade invisível aos membros do seu sistema familiar. E a mesma coisa acontece com doença. Às vezes tem um histórico de doença no sistema familiar da pessoa, ela também vive doente. Por quê? Porque ela está sendo leal ao sistema familiar dela. Gente, eu não estou dizendo que é o caso de todo mundo. Cada pessoa precisa olhar para o seu próprio sistema e analisar suas próprias questões. Aqui eu estou trazendo exemplos que é para tentar auxiliar a irmãzinha que fez o comentário no outro vídeo, e porque vocês também podem jogar aí para a vida de vocês que estão assistindo, tá bom? Aí tem outra coisa. Você foi lá, constelou, a constelação mostrou que era uma lealdade invisível, que você estava seguindo os mesmos padrões dos membros do seu sistema familiar, etc. E desemaranhou, e mesmo assim você não está avançando, você está fazendo a sua parte para mudar, você interiorizou a constelação, você entendeu as ordens do amor, mas não está avançando. Então, eu sugiro, volto a dizer, são todas as coisas que eu fiz para mim, tá bom? Que eu apliquei comigo. Veja como está a situação com seu pai e com sua mãe. Nossos pais são a matriz de relacionamento, a nossa matriz de relacionamento, tá bom? Então, se você tem alguma questão ainda com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com os dois, esquece. Você não vai avançar financeiramente, você não vai avançar na sua vida profissional, você não vai avançar nas suas relações amorosas, porque o nosso pai representa nosso trabalho, nossa profissão. O nosso pai é a nossa força de ir para a vida e ele nos traz constância. Ele representa a energia masculina, tá bom? A nossa mãe é o sucesso em todas as áreas da nossa vida, a nossa afetividade. Então, se a gente tem problema com a nossa mãe, tem problema com a vida todinha. Olhem para isso, tá bom? Outra coisa, eu estou pontuando só as 3 mais sérias, assim, as mais gritantes, tá? Outra coisa, dependência emocional. Olha para a sua infância. Olha para a sua infância, para a sua criança interior. A qualquer momento você pode voltar lá, resgatar a sua criança interior, cuidar dela. Porque a sua criança interior está dentro de você. Aquela criança que você foi um dia está dentro de você. Tudo que você viveu influencia a sua vida hoje. Então, se você não ressignificar tudo o que aconteceu na sua infância, não cuidar da sua criança interior, você também não vai avançar na sua vida. Sabe por quê, irmãozinho e irmãzinha? Porque criança não faz dinheiro, criança não trabalha, criança não tem relacionamento amoroso, criança está sempre esperando a aprovação dos pais. Criança está sempre esperando que os pais a resgatem, tá bom? Então, esses são os 3 pontos fundamentais, os 3 pilares que eu posso colocar assim para onde nós devemos olhar. Se não está avançando, analisar se não é uma lealdade invisível aos membros do nosso sistema familiar. Analisar a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Analisar a nossa criança interior, a nossa infância, ok? Lealdade visível, honrar pai e mãe, acolher a nossa criança interior, ressignificar tudo o que aconteceu na nossa infância.
Esse processo é necessário e indispensável se você quer avançar na sua vida. Senão você vai ficar andando em loop, como eu fiz. Não estou criticando ninguém, não estou julgando ninguém. Tudo isso que eu estou aqui falando com vocês aconteceu comigo. Eu ressignifiquei muita coisa. Volto a dizer, eu era muito leal a todos os membros do meu sistema familiar. Eu tinha problemas seríssimos com a minha mãe, porque ela foi embora, eu tinha 7 meses. Eu já tenho vídeo aqui compartilhando essa história. Eu tinha problemas com meu papai, porque ele também me abandonou, então tive que fazer um movimento em direção ao meu papai. E eu tinha seríssimos problemas com a minha criança interior, porque eu passei por situações muito horrorosas para uma criança na primeira infância, por exemplo. Então eu tive que caminhar em direção à minha criança interior, resgatá-la, acolhê-la, porque ela estava dominando a minha vida. Eu tinha uma dependência emocional muito grande. Por isso também, além da lealdade visível, eu tinha medo de gravar vídeo, de publicar meu trabalho, porque eu estava preocupada com as críticas das pessoas, com o que iam achar, com o que iam dizer. Eu sempre achava que eu sabia menos, que todo mundo sabia mais do que eu, enfim, gente, coisa que eu não tô nem aí mais. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Como Bert Hellinger ensinou, o perfeito olha para a morte. Quem está perfeito está pronto para morrer. Eu estou aqui para aprender. A vida é um processo sistêmico, não existem erros, somente aprendizados. Hoje eu tomo tudo o que acontece comigo como aprendizado. Notem, eu compartilho a minha história aqui não como vítima, não, como uma pessoa que ressignificou a própria vida, que resgatou a criança interior, que cuidou dela, tá bom? Tanto que eu não choro, porque antes, se eu fosse falar disso, quando eu estava ferida, em sofrimento, eu não conseguiria jamais gravar um vídeo, porque eu já estaria em pranto, chorando. Imagina eu, uma jovem senhora, que chorava cada vez que lembrava da infância, cada vez que lembrava do abandono da mãe, do pai, cada vez que lembrava que não conheceu os membros do sistema familiar, os antepassados, entendem? Hoje eu sei que eu estou curada. Por isso que eu estou aqui compartilhando, por isso que eu me tornei consteladora. Jamais eu poderia me tornar consteladora se eu não tivesse curado a minha própria vida. Eu me emaranharia, né? Me entrelaçaria ao destino de todos os meus clientes. É muito sério isso, né? Então, são esses 3 pontos que eu destaco aqui para vocês e para você, minha querida irmãzinha, que eu vou deixar depois no comentário lá que você fez, um link para você ver esse vídeo. Olhe para isso, tá bom? Senão você vai ficar andando em looping, repetindo, né, as mesmas coisas e andando em círculo ou em looping, como você colocou no comentário. É isso. Você precisa estar comprometida com a mudança. Você tem que interiorizar o conhecimento sistêmico. E não só isso, gente, que eu fiz, tá? Irmãzinha e galera, eu me reconectei com a minha centelha divina, com o meu eu sou, com Deus em mim, gente. Não tem vida nesse plano terreno se não estamos conectados com a nossa natureza, com a nossa essência, com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Temos que ter a nossa espiritualidade muito bem cuidada. É corpo, mente e espírito. Se não for assim, nada vai andar. Então, tem que olhar para tudo isso, tá bom? Tem que olhar para tudo isso, é um processo. E eu digo mais, respeitem o processo de vocês. Eu estou há 1 ano e meio no processo, eu já passei por coisas que vocês nem podem imaginar, mas são as minhas experiências, é o meu processo. Cada um tem o seu. Foi desafiador para mim? Foi, mas foi a minha experiência. E eu estou aqui compartilhando com vocês, tá bom? Outra coisa, por último, para finalizar, para o vídeo não ficar tão longo, né, para não ficar cansativo, quando forem constelar, verifiquem a pessoa com quem vocês estão constelando. Porque não é só ter um certificado de constelador ou de consteladora. É interiorizar a constelação. É viver a filosofia sistêmica, que é a constelação sistêmica, a filosofia de vida. Então, analisem. Vão constelar, analisem se a pessoa interiorizou a constelação na própria vida, analisem se ela vive essa filosofia de vida, porque para mim, ao meu ver, é impossível ser um constelador ou consteladora sem
viver a filosofia sistêmica. Não tem como. Então, cabe a vocês analisarem essas questões, tá bom? Eu vivo, eu respiro a constelação sistêmica, essa filosofia de vida que transformou e segue transformando a minha vida, tá bem? Gente, é isso que eu posso destacar aqui no momento, a fazer esses apontamentos aqui. É um conjunto de coisas para as quais nós precisamos olhar e além de cuidar da nossa dieta mental, tá bom? Temos que cuidar da nossa dieta mental. Eu não assisto mais telejornal, eu não me conecto com as energias densas da Matrix, eu leio livros, eu ouço áudios, eu ouço audiobooks, eu assisto palestras, tudo que me eleve, que eleve o meu ser, que me faça chegar onde eu quero chegar. Eu não me conecto com coisas que abaixem a minha energia, não. Que abaixem a minha vibração, tá bom? Então, isso também faz parte. Não adianta constelar se eu me mantiver conectada com energias densas, com coisas que baixem a minha vibração, tá bom? Eu estou me lembrando disso no momento. E outra coisa, ao constelar, interiorizar, claro, a constelação sistêmica e abrir mão de uma vez por todas de querer que os membros do seu sistema familiar, que os seus pais sejam diferentes do que eles são. É necessário aceitar tudo como foi e seguir a própria vida, tá bom? Se quiser saber mais, eu deixei o link do meu Instagram aqui no meu perfil do YouTube, meu telefone, eu estou à disposição. Eu amo esse conhecimento, eu interiorizei, eu aplico ele na minha vida e é assim que eu estou transformando a minha vida. Além de, claro, estudar, por exemplo, leis herméticas, Kybalion, tá bom? É esse tipo de pessoa que eu sou, gente. Eu me tornei uma pessoa meio profunda e eu estou amando isso, tá? E para finalizar, eu faço ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, eu sou ressonante, tá bem? Quiser saber mais sobre a ressonância harmônica, procura o canal do professor Hélio Couto, procura o site do professor Hélio Couto, que também me ajudou e me ajuda. Então, vejam vocês, eu não me limito apenas às constelações sistêmicas, não. Tá bom, amores? Eu deixo aqui o meu abraço de luz. Eu desejo que o Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe sua vida abundantemente, poderosamente. Eu espero ter ajudado, tá bom? É tanta coisa que a gente tem para falar. E às vezes não dá para abordar tudo num vídeo rápido, mesmo assim o vídeo ficou meio longo, mas como eu disse, se você está assistindo aqui até o final é porque você está comprometido ou comprometida com a transformação da sua vida e é perfeitamente possível acelerar o vídeo, né? Quando a pessoa não fala tão rápido. Eu não consigo falar rápido, gente. Até aqui eu falei rápido demais esse vídeo, tá bom? Aqui, ó, um beijo de luz, fica com Deus. Não desista do processo, não. Respeita o seu tempo, o seu processo e vai estudando. Não para de estudar, não. Tá bom? Fica com Deus. Uma ótima semana para você, que eu tô gravando aqui hoje no domingo. Tá bom? Namastê.